2, 1. Beleza, guerreiros? Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia para vocês. Meus queridos, aquele primeiro vídeo, ele contemplava o volume 1, parte 1, e ele foi uma introdução, uma pequena rememoração muito simples, muito básica, do nosso conceito de história. Falei um pouco de historiografia, comentei com vocês sobre o conceito de patrimônio e cultura, que são questões importantes que recorrentemente podem ser cobradas no Enem. Nós já trabalhamos em sala o mundo da Mesopotâmia, nós já trabalhamos o Egito, e aí antes dessa interrupção presencial, mas estou aqui de maneira online com vocês, vamos estar rememorando agora e fazendo uma revisão, reeditando a vocês alguns conceitos básicos do mundo grego, tá? Depois eu vou fazer outras videoaulas sobre o mundo fenício, mesopotâmico, os assírios, os babilônios, os hebreus, mas vamos pegar aqui gregos e depois vamos para os romanos. Amores, se vocês acompanharam comigo, podem pegar o livro lá 360, volume 1, parte 2. Ele tem um sumário que diz a nós sobre a democracia passada e presente e a diversidade. Ou seja, o mundo grego, o mundo romano e a crise de Roma e o Império Bizantino. Vamos lá ao nosso conteúdo? Amores, quando eu falo de Grécia para vocês, o mundo grego, democracia e cultura. Vocês podem pegar o volume 1, parte 2 e começando aqui, ó, tá? Conseguem ver bem exatamente? É o nosso capítulo 7, beleza? Amores, aonde é que se localiza a Grécia primeiramente? Então não vai concordar comigo aqui que a Grécia tem uma região istmica, uma região insular, né? A região da península e uma região também continental. Então nós temos a Grécia balcânica, nós temos a Ásia Menor, nós temos uma parte de ilhas, tudo isso nós já vimos em sala. Nós temos uma civilização muito importante que ajudou a formar aquelas primeiras comunidades, os genos do mundo grego, que foi a civilização creto-micênica. Quem quiser me acompanhar, gente, eu estou fazendo uma aula aqui de acordo com os nossos tópicos, tá? Civilização creto-micênica, civilização cretense. E aí, gente, a ilha de Creta, a civilização micênica. Queria que vocês acompanhassem, tá bom? Podem pegar seu materialzinho lá e acompanhar com o professor Gui. Uma coisa que é importante, gente, que nós periodizamos, dividimos em 5 grandes períodos do mundo grego. Civilização ou período, vamos usar o termo período, essa periodização pré-homérica, homérica, arcaica, clássica e helenística. Vamos lembrar primeiro dos oicos aos genos. Então vamos pegar dos oicos aos genos e depois as polis. Então 3 conceitos gregos. Oikos, genos e polis. Professor, eu estou aqui lendo com vocês uma parte sobre a Ilíada e a Odisseia. Amores, nós trabalhamos em sala Ilíada e Odisseia, sobre a famosa Guerra de Troia, sobre o poeta, né, o Ulisses, que era um aedo da história. Beleza, isso tá massa com vocês. O período homérico, gente, ele é designado como período a partir das narrações, a partir do Aedo Homero, a partir de Ulisses. Legal. Mas antes do período homérico, nós temos o período pré-homérico, que é marcado principalmente pela civilização creto-micênica, pela organização em grupos, pela organização em oikos, que são comunidades, grupos primitivos, e depois os genos, que nós podemos chamar também de clãs. Então, oikos primitivos, aí os genos e os clãs. Massa, beleza? Gente, o período homérico, como diz o nosso próprio autor, o professor Alfredo Bolos, ele caracteriza com o fim dos palácios, os reis começam a perder poder, e aí a aristocracia começa a se fortalecer. Oikos, que eram aqueles grupos, significa o quê, gente? É grande família. Opa! Então, se é uma grande família, gente, nós vamos estar lembrando a palavrinha chamada aristocracia. Então, professor, começou a lembrar, vi uns insights na minha cabeça. Aristocracia, democracia, isso, gente, perfeito. Então, amores, nós vamos ter as cidades-estados, que vão ter, adivinha quem? O controle da aristocracia. A cidade-estado, elas eram. Brincadeira, gente, isso é para não ficar chato. Elas eram basicamente divididas em 3 grupos. Vamos acompanhar comigo. Um território agrícola, um núcleo urbano e uma acrópole. Acompanhe com o professor. Um território agrícola,
um núcleo urbano e uma acrópole. Território agrícola, núcleo urbano e acrópole. Muito bem. Gente, as colonizações gregas, que já remetem ao século 8 e 9 a.C., vão ter tanto ocupações em ilhas quanto ocupações no continente, na parte continental. E aí, gente, nós vamos começar uma marcação do período que arcaico. O período arcaico, gente, é a formação dessas polis, caminhando do período já homérico para o arcaico, a formação das polis. E quando falamos em polis, lembramos de duas. Adivinha quais? Montem no seu caderninho aquele esqueminha. Atenas e Esparta. Atenas, o berço da democracia. Olhem quais elementos importantes vocês podem colocar no seu material. Atenas é uma cidade na região, o que, gente? Fundada pelos jônios, uma região próxima ao mar. Então, gente, por volta do século X a.C., no topo de uma colina ao longo do mar Egeu, eis que os jônios, nós falamos, os jônios fundaram Atenas. E aí, inicialmente, Atenas foi governada, gente, com o auxílio de aristocratas. Esse primeiro governo em Atenas era chamado, digam todos de maneira bonita, Areópago. Areópago, um grupo de magistrados que conheciam a justiça e depois formavam um arcontado, arcontes. Quem eram os arcontes? Arcontes eram aqueles que eram escolhidos pelos aristocratas de forma a governar Atenas. Então, no primeiro início de Atenas, Areópago, arcontes, que formavam o arcontado. Com isso, Atenas deixou de ser uma monarquia desses arcontes e passou a ser uma oligarquia. Oligarquia, governo de poucos, poucos governantes, a minoria, tá bom? Então essa minoria. Nós vamos ter que explicar a vocês alguns legisladores básicos de Atenas, como por exemplo Solon, Clístenes e Pisístrato. O que Solon fez no século 7 para o século 6 a.C.? 3 coisas importantes, tá na página 121, quem quiser me acompanhar. Ele cancelou as dívidas contraídas pelos camponeses, ele extinguiu a escravidão por dívidas e ele também permitiu, gente, que os cidadãos fossem divididos em 4 categorias. E aí eu vou pedir que vocês se atentem para essas categorias.